20. Ontem que a gente viu o mercado subindo bem forte, a gente vê uma correção hoje já do Ibovespa nessa manhã. O mercado digere principalmente o cenário externo, que também corrige o movimento. Ontem a gente viu uma forte alta do petróleo lá fora. Hoje a commodity já mostra um movimento negativo. E além do movimento externo, o mercado fica de olho também na agenda política, né? Os rumores dessa manhã é em cima dos avanços que o novo governo Temer tem buscado, do vice-presidente Michel Temer. Segundo os jornais essa manhã, saiu uma matéria no Valor Econômico, o vice Michel Temer encontraria dificuldades em montar o seu ministério. A agenda do Temer está toda pautada principalmente em cima do nome do ministro da Fazenda, na expectativa de retomar a economia. Vários nomes já foram lançados nesses últimos dias e o principal dele, que vem sendo bem reforçado ao longo dessa semana, é o nome do ex-Banco Central, Armínio Fraga. O Temer teria jantado com Aécio Neves e o Armínio Fraga no início dessa semana, mas desse jantar já tinha saído ontem mesmo matérias falando que o Armínio Fraga não aceitaria participar do governo Temer, que não seria a hora. Até mesmo o Aécio Neves publicou na conta no Twitter que o Armínio Fraga não teria aceitado participar, mas que ele manteria conversas com Michel Temer a fim de indicar ali um novo ministro. E, bom, em cima disso, o Valor Econômico ressaltou essa dificuldade do Michel Temer em encontrar um nome. O Fraga, nesse jantar, teria reforçado que o momento é muito complicado, a situação do país é dramática e não seria o momento certo dele entrar. Entre os nomes cogitados por Temer, na lista aqui tem Murilo Portugal, que é o atual presidente da Febraban, o senador José Serra, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Hoje mesmo, na coluna do Kennedy, saiu que o Meirelles seria agora o nome favorito do Temer para assumir a Fazenda. Sobre o José Serra, saiu na Folha de São Paulo, nessa manhã, na coluna da Mônica Bergamo, que ele não aceitaria entrar no ministério. E também entre os cotados estaria Marcos Lisboa, que trabalhou na assessoria de Antônio Palocci na Fazenda. Ele seria a quarta possibilidade do Michel Temer. Só que ontem também o Marcos Lisboa comunicou que não aceitaria, não estaria em conversas com Temer e não iria para o Ministério da Fazenda num possível governo. Dentro dessa pauta política, cabe aqui ressaltar também a possibilidade de um apoio do PSDB ao governo Temer. A gente tem visto ao longo dessa semana que o PSDB tem se mantido afastado, ainda não saiu que o PSDB não estaria ali buscando cargos dentro do governo Temer, mas o partido tem programado para a semana que vem uma reunião em que a executiva do PSDB vai discutir se vai apoiar ou não vai apoiar um eventual governo do Temer. Saiu na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A tendência hoje é que eles não participem de nada. O PSDB relutaria em embarcar num governo diante de uma possibilidade de encerrar em um desastre, na palavra de um outro tucano que teria dito a Mônica Bergamo. Segundo esse parlamentar, Temer enfrentará um período crucial até o afastamento definitivo da Dilma e o resultado pode ser a convocação de novas eleições. Entrando nesse tema de novas eleições, saiu no G1 hoje que a nova propaganda do partido da Marina Silva também faz apoio a novas eleições.
Bom, e no placar do impeachment a gente vê hoje um crescimento, um avanço, né, dos votos favoráveis ao impeachment no Senado. No Paulo, os senadores a favor do impeachment somam 47 votos, no Globo somam 46 e na Folha de São Paulo, senadores a favor do impeachment somam 48 votos. Já os senadores contrários ao pedido estaria ali na faixa de 20 votos. Para a aprovação do pedido de impeachment são necessários 41 votos. Então, na menor estimativa que é do Globo, 46, ainda tem uma margem de 5 votos para a aprovação. Ontem, o Senado leu rapidamente a acusação da Dilma e antecipou a comissão para segunda-feira. Então, também é algo que o mercado vai estar de olho na próxima segunda-feira. Blocos do Senado indicam nomes para a comissão do impeachment. Segundo o Estado de São Paulo, a maioria seria contra Dilma Rousseff. O PMDB deve ficar com a presidência da comissão e o Anastasia seria indicado pelo PSDB para a relatoria, comunicou hoje o painel da Folha de São Paulo. Renan disse ontem em plenário que pretende passar o comando das discussões do impeachment para o presidente do STF antes mesmo da votação final. E ainda diante dessa leitura de aumento, crescimento, né, dessa aposta do que seja aceito, né, o pedido de impeachment, que passe, ontem o blog do Gerson Camarote do G1 apontou que o Planalto já estaria jogando a toalha em relação ao impeachment. Assessores mais próximos do Planalto teriam dito que seria de difícil reversão à situação atual do governo. Essa leitura vai em linha também com o que saiu, com o desfecho da reunião do Lula com representantes da esquerda na noite de segunda-feira. Saiu na Folha de São Paulo também que o Lula teria dito nessa reunião que se passar e a Dilma for afastada do cargo, a situação já seria de possibilidade praticamente nula de reversão dessa situação. E na agenda do dia hoje também vale atenção, às 14 horas o STF vai julgar o pedido liminar contra a nomeação do Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Eles vão julgar se Lula pode assumir ou não o ministério. No caso que ele não possa assumir, quem volta para o cargo é o Jacques Wagner. E entre os indicadores econômicos, nessa manhã saiu o IPCA 15, que mostrou um crescimento de 0,51% em abril, um pouco acima da estimativa de 0,46%. Na leitura de 12 meses, o IPCA 15 subiu 9,34% até abril. A estimativa era de 9,3%. E saiu hoje também pelo IBGE a PNAD, que mostrou que o desemprego subiu para 10,2% no trimestre até fevereiro. A estimativa era de 10,1%, ficou um pouquinho acima. E entre os destaques também coloco aqui uma matéria que saiu ontem na Bloomberg com a ARX Investimentos, falando dessa situação que a gente vive hoje no mercado, que eles definiram como um limbo político, o mercado à espera dessa votação no Senado, enquanto isso os investidores vivem um momento de limbo nessa indecisão do que pode ou não acontecer. A estimativa é que a votação ocorra entre o dia 10 e 11 de maio, então durante esse período o mercado viveria uma indecisão muito grande. Fechando aqui os destaques políticos e econômicos, nessa manhã o BC, Banco Central, retomou os leilões de swap cambial
que ontem foi interrompido. Ontem a gente viu uma queda bem acentuada do dólar, caiu na casa de 2%, sem nenhuma atuação do Banco Central. Nessa manhã, o Banco Central colocou 20 mil contratos, ofertando todos aqueles que ele tinha pretendido nessa manhã, mas o leilão de hoje foi 4 vezes menor do que o que a gente viu na segunda-feira, quando o dólar também subiu por conta desse leilão de swap reverso que o Banco Central vem fazendo desde o dia 6 de abril. Na segunda-feira, o Banco Central colocou efetivamente 68.840 contratos e a oferta total dele era de 80 mil contratos de swap reverso. Na agenda, o Banco Central vai divulgar às 12 horas e 30 minutos o fluxo cambial semanal. Na análise, enquanto alguns analistas discutem se 3,50 seria um piso para o dólar, outros ainda apontam que uma queda considerável se o Michel Temer realmente assumir e conseguir escolher uma equipe econômica ortodoxa. Bom, de destaques políticos e econômicos, a gente fica por aqui e vai passar agora para os destaques corporativos do dia. Só mencionar também aqui o desempenho do minério de ferro hoje. A gente tem visto um rally bem acentuado da commodity essa semana. Ontem subiu 4%, hoje fechou em alta de 3,05% no porto de Qingdao, na China, fechando a 64,77 dólares a tonelada no porto de Qingdao. Vamos só fazer uma atualização rápida aqui no Ibovespa. Agora 10 horas e 17 minutos. Ibovespa mostrando uma queda de 0,68% a 53.342 pontos. Na ponta negativa aqui do índice, a gente tem os papéis da Rumo caindo 3%, Oi 2% e Gerdau caindo também 2%. Petrobras também mostra queda seguindo o desempenho negativo do petróleo hoje. E na ponta positiva a gente vê as ações da Vale subindo 1% e CSN subindo também 1,2%. Além do minério de ferro, que ajuda a puxar as ações da Vale, hoje também o mercado vai ficar atento após o fechamento do pregão ao relatório de produção do primeiro trimestre da mineradora. A expectativa é que a companhia apresente uma produção recorde pelo segundo ano consecutivo, elevando a perspectiva de receita com recuperação nos preços do minério. Hoje o Credit Suisse ainda revisou o cenário para a Vale, mantendo a recomendação underperform, mas reduzindo o preço-alvo do ADR de 4,50 dólares para 4 dólares, como consequência da nova estimativa do preço do minério de ferro, com média de 40 dólares a tonelada entre o segundo semestre de 2016 até 2019. Hoje o minério de ferro é cotado na casa de 64 dólares a tonelada. Destaque hoje também para a WEG, que deu início à temporada de balanços do primeiro trimestre na Bovespa. A companhia mostrou um lucro líquido de 282,4 milhões de reais no primeiro trimestre, avanço de 14,9% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Vamos já aproveitar e ver como estão as ações da WEG, mostrando hoje uma alta de 0,6% nesse dia negativo do mercado. Nos destaques também vale menção aqui a relatório do Credit revisou outros papéis além de Vale. O banco revisou o cenário para o setor de papel e celulose. Fibria foi rebaixada de outperform para neutro, com o preço-alvo sendo reduzido de R$ 65 para R$ 32. Cortou praticamente a metade do preço-alvo do papel. Klabin continua com recomendação outperform, com o preço-alvo sendo reduzido de R$ 24 para R$ 21 a ação, enquanto a Suzano tem a mesma recomendação outperform, mas o
Target foi reduzido de R$ 25,00 para R$ 17,00. A redução mais drástica mesmo do Credi foi para a Fibria, que cortou pela metade o preço-alvo do papel. Porto Seguro também foi rebaixada pelo Credit Suisse hoje, de outperform para neutro. O preço-alvo foi reduzido para R$ 30,00 por ação. Ontem, o relatório do BTG também apontava para um trimestre difícil para Porto Seguro no primeiro trimestre desse ano. E para fechar os destaques hoje, notícia da MRV, que registrou volume de lançamento de 973 milhões nos 3 meses iniciais de 2016, resultado 3,8% maior quando comparado ao mesmo período do ano passado, e uma notícia da Petrobras que saiu hoje no estado de São Paulo. O comando da estatal prepara mudança na remuneração dos empregados, que deve provocar mais um embate com os sindicatos. Segundo apurou o broadcast, no novo modelo, que já está em fase avançada de elaboração, as metas financeiras vão definir 65% do bônus pago anualmente aos 78,5 mil funcionários da estatal. E também vão pesar no plano de cargos e salários, enquanto a relevância da produção vai recuar para 80%, de 80% para 10%. Bom, vamos só fazer a última atualização do Ibovespa, mostrando, amenizando a queda que a gente viu mais cedo, agora caindo 0,44%, e CSN avançando os ganhos, mostrando agora alta de 3,5% a R$ 13,77. Na ponta negativa, a Oi aparece aí como liderando as perdas do Ibovespa com queda de 2%. Ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa, lembrando que amanhã é feriado no Brasil e a Bolsa só retoma as negociações na sexta-feira. Um bom feriado a todos e até mais.